Hoje é sexta-feira, que saudade que eu tava de falar isso pra vocês. Hoje é dia de Sexta Indica. A minha indicação de hoje vai ser um livro. Óbvio, gente, eu ia trazer mais um livro aqui pra vocês, tá? Eu vou trazer muitos livros, apesar de eu assistir bastante filme, vocês já sabem. Me diga aqui nos comentários o que mais vocês querem de indicações. Se vocês preferem de livros, filmes, séries, enfim, tá? Hoje é de livro. Então bora lá pra indicação. Bom, o meu livro de hoje, eu vim contar a história da Elizabeth e do Caden. Bom, a Elizabeth é estudante de Direito e o Caden, ele vai ser o professor dela. Ai, gente, sério, não dá pra mim. Enfim, vamos lá. A Elizabeth é estudante de Direito e ela chega atrasada toda sexta-feira. Acho que é sexta-feira, tá? Toda sexta-feira, na aula dela, na primeira aula dela, ela sempre chega atrasada. Mas o professor releva. Por quê? Porque ela é boa aluna, ela é estudiosa, ela sabe fazer as coisas tudo certinho. Ela é muito boa aluna e ela é gente boa. E aí esse professor releva que ela chega atrasada toda a aula. Só que aí, a Elizabeth chega atrasada na aula do Caden. E amor, ele não deixa barato, né? Só que o que acontece? Ela não sabe que ele é um novo professor dela. Ela simplesmente chega na aula e acha que é o professor dela que. Quando ela olha, ela percebe que não é o professor dela, ela acredita que seja um professor substituto. Aconteceu alguma coisa com esse professor, tudo bem. Só que aí eles começam a ter uma discussão, porque o Caden não gosta que ela chegue atrasada, eles discutem e tudo mais. E aí, gente, que a Elizabeth. Ele expulsa a Elizabeth de sala. A Elizabeth vai pra diretoria, pra coordenação. Não sei. Mas ela vai reclamar lá com o coordenador, com o gestor, enfim, sobre o Caden. E aí que ela descobre que, na verdade, o Caden não é só um professor substituto. Ele vai se tornar o professor dela dali em diante. Porque o outro professor deu alguma coisa, deu um rolo, ele parou de ser professor. E aí o Caden veio pra universidade, ele vai ser o professor de algumas matérias, mas dessa em específico ele vai ser o único professor. E aí ela diz que ela vai trancar essa matéria, que ela não quer mais fazer essa matéria e tudo mais. Só que aí ela descobre que, como ele se tornou o único professor dessa matéria, e ele acabou de chegar, ele não vai sair da faculdade, gente, nem tão cedo. Ou seja, não vai ter outro professor pra ela fazer essa matéria e ela precisa fazer essa matéria pra se formar. Então ela decide que ela vai se comportar e continua ali na aula. Vai assistir as aulas dele. Beleza. Só que aí o problema é que eles já tiveram uma discussão, eles não se dão bem. Quando ela vai reclamar com o reitor, ele encontra com ela nessa cena e tudo mais, eles discutem mais um pouco. E aí, o que acontece? Os pais da Elizabeth são melhores amigos do pai do Caden. Ou seja, ela não vai ter que aturar o Caden só na universidade. Ela vai ter que aturar o Caden na casa dela. E os pais dela elogiando ele. Então ela tá muito puta, muito brava com isso, mas vai acontecendo, tá, gente? Eles têm uma disputa de gato e rato. Eles ficam brigando o tempo inteiro. Que eu amo, por sinal, tá? Eu amo essa birrinha dos dois. Mas eu amo principalmente a construção dos personagens. Eu amo os personagens da Bianca por isso, assim. Ela faz uma construção muito boa, tanto dos personagens principais, quanto dos personagens secundários. O que acontece? O Caden tem um problema familiar muito grande com a parte da mãe dele. A mãe dele não criou ele, a mãe dele foi embora de casa, enfim, ele ama o pai é tudo na vida dele. A mãe dele não. E aí, temos a mãe dele não. E temos uma briga familiar bem grande, uma construção familiar ali que a gente precisa entender nessa história, que é muito boa a construção que a Bianca faz, porque a gente consegue entender por que o Caden age de algumas maneiras. E, enfim. E aí, quando a Elizabeth chega lá atrasada, que ela discute com o Caden no primeiro dia de aula, enfim, ela conhece um novo aluno. E esse novo aluno odeia o Caden. Tipo, odeia muito o Caden. E aí ela começa, tipo assim, tá, ele começa a dar em cima dela, porque ele acha que porque ela odeia o Caden, eles podem se pegar, porque eles odeiam o mesmo cara. Enfim. Só que assim, o Caden odeia que esse aluno em específico fique rondando a Elizabeth. E a Elizabeth quer entender por que o Caden também não gosta desse aluno. Tipo assim, por que eles se odeiam? A gente vai entender ao longo da história. Mas, gente, eu amo essa construção dos dois personagens. Eu amo o romance deles dois. É óbvio que tem uma diferença de idade. Eu não vou lembrar de quanto tempo, mas tem uma diferença de idade entre os dois, né? Tanto que ele é o professor dela e ela é aluno, mas enfim. Tem esse romance proibido, né? Porque ele é o professor dela, então eles não podem se envolver, mas eles se envolvem mesmo assim. Enfim. Tem a questão do relacionamento dos pais dela, né? Porque, tipo, ela fica com um certo receio, com medo, né? Como os pais dela vão reagir, como o pai dele vai reagir a esse relacionamento. Tem muitas cenas muito boas. Eu amo como um vai começando a entender o outro. Tipo, o Caden é super. Ele não bebe, ele é low profile, ele, sabe, ele curte a vida. Ele sai pra correr, gente. Ele sai pra correr, ele acorda super cedo. E ela vive em balada. Tipo, ela chegou no primeiro dia de aula com ele porque ela tinha atrasado, porque ela foi pra uma balada no dia anterior. Então, assim, né? E aí,
eles começam a viver um pouco um mundo do outro, e é muito bonito isso. Eu amo essa construção dos personagens, que é um relacionamento de fato, né? Porque relacionamento é isso, cada um vai cedendo um pouco, e eu amo isso dos dois. Enfim, gente, é um livro muito bom, muito fofo. É óbvio que tem construção dos personagens secundários que a gente precisa entender por que os personagens principais agem de tal maneira. Eu amo, sério, tá? Eu amo muito esse livro. Foi 5 estrelas por aqui. Tenho as minhas cenas favoritas, como a do bar deles dois, quando eles vão pro bar pela primeira vez e fazem o pacto de tatuagem. Eu amo a cena da biblioteca dos dois. É o meu amorzinho, sério. Eu amo. Cada intensa crise de ciúme, gente, é perfeito pra mim. Eu amo a cena quando eles vão contar pros pais dela que eles estão juntos. É muito engraçada. Eu amo, por mais que eu tenha chorado. Sim, eu chorei. Eu amo a cena quando eles vão pra um restaurante. E ali no elevador, no carro, enfim, eu amo essa cena. Eu chorei, é bem forte ali, você sente. Eu senti a emoção, eu estava emocionada ali na cena. Parecia que era comigo, mas não era. Ainda bem. Enfim, gente, é isso, tá? Essas foram as minhas cenas favoritas. Ai, eu amo a cena na faculdade deles dois, bem pro finalzinho do livro. É antes deles contarem pros pais dela que eles estão juntos. Tá? Vocês vão saber. Se você for ler esse livro, você vai saber quais são essas cenas que eu tô citando aqui. Mas se você quer ler esse livro e tá curiosa pra saber que livro é esse que eu dei 5 estrelas por aqui, é Professor Arrogante, da Bianca Pandolfo. Se você já leu ou quer ler, me diga aqui nos comentários. E principalmente, se você leu e sabe quais são as cenas que eu falei, me diga aqui nos comentários também, por favor. E me diz qual foi a sua cena favorita desse livro também. É isso, meus amores. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu coraçãozinho, comentar tudo que eu falei por aqui e compartilhar com todo mundo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!